Você já esteve em um culto, olhou ao redor da igreja e silenciosamente se perguntou: é assim mesmo que se manifesta o poder de Deus? Ou mais pessoalmente, será que eu tenho algum dom espiritual? Ou será que Deus se esqueceu de mim? Se essas perguntas já passaram por sua mente, esta mensagem é para você. Porque a verdade é que a vida cristã nunca foi projetada para ser vivida apenas com esforço humano. Desde o princípio, Deus não te chamou para seguir a Cristo de mãos vazias. Ele te encheu de dons sobrenaturais para fortalecer os outros, edificar a igreja e glorificar Jesus, de formas que os talentos naturais jamais conseguiriam. Esses são os dons do Espírito Santo. 7 manifestações específicas do poder de Deus, descritas em Isaías 11, 2, 3 e 1 Coríntios 12, 7, 11. Eles não são características místicas reservadas aos heróis bíblicos ou apóstolos do início da igreja. Eles são reais, ativos, essenciais e foram destinados a você para serem vividos na prática, no seu cotidiano. Mas aqui está a atenção. Vivemos numa geração onde a igreja domina a forma, mas muitas vezes carece de fogo. Onde os dons espirituais são exageradamente místicos ou totalmente negligenciados. Onde os templos estão cheios, mas os corações continuam vazios e sem transformação. Pergunte a si mesmo: estou vivendo com o poder que Deus já me deu? Estou usando os dons que Ele colocou em mim para servir aos outros? Compartilhe sua experiência nos comentários. Você já reconheceu algum dom espiritual em sua vida? Você está disposto a orar e agir com mais fé a partir de hoje? Muitos crentes, talvez até você, sentem-se espiritualmente estagnados, dotados, mas sem consciência, chamados, mas não ativados. Hoje, não vamos apenas listar os dons espirituais, mas explicar o que são, por que são importantes, como funcionam e como discernir se você está caminhando no poder de Deus ou apenas imitando com programas polidos e empolgação emocional. Este é um tempo urgente. Igrejas estão fechando, pressões culturais estão aumentando e cristãos estão inseguros sobre como permanecer firmes. Precisamos redescobrir o verdadeiro poder que alimenta o corpo de Cristo. A igreja nunca foi feita para ser um palco, ela foi feita para ser uma força cheia do Espírito. E você, mesmo que não seja pastor, pregador ou missionário, foi projetado para carregar parte dessa força. Você já sentiu que tem mais a oferecer espiritualmente, mas não sabe por onde começar? Já se perguntou se Deus poderia realmente usá-lo de forma sobrenatural? Até o fim deste vídeo, você saberá exatamente onde se encaixa no plano espiritual de Deus, o que Ele colocou dentro de você e como começar a usar isso. O ponto-chave é este: os dons do Espírito nunca foram feitos para exibição, mas para serviço. O apóstolo Paulo deixa isso claro em 1 Coríntios 12, 7. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Não para prestígio pessoal, não para superioridade espiritual, mas para que alguém experimente a força, a verdade, a direção ou o conforto de Deus através da sua vida. Comente abaixo: quais dons espirituais você percebe que Deus lhe deu? Você está pronto para orar por ativação? Está disposto a agir e transformar sua fé em prática tocando a vida de outras pessoas? Paulo não para apenas em citar os dons. Ele lista 10 manifestações do Espírito: sabedoria, conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Mas não são habilidades aleatórias. A Bíblia diz: o Espírito distribui a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 11. Você não escolhe o dom. É o Espírito quem escolhe, sabiamente e intencionalmente, para atender às necessidades de sua igreja, família e geração. 700 anos antes, o profeta Isaías descreveu o Messias vindouro, ungido com: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor do Senhor. Isaías 11, 2, 3. Essas não são apenas frases poéticas.
Elas refletem o caráter do Espírito fluindo por meio de quem ele repousa. Aqui fica pessoal. Muitos querem dons espirituais para sentirem-se espirituais ou importantes, mas o Espírito não unge você para que sinta algo. Ele unge você para que outra pessoa receba algo. Um dom espiritual não é decoração espiritual. É mobilização espiritual. Mesmo em Atos 6, quando a igreja primitiva precisava distribuir alimentos, foram escolhidas pessoas cheias do Espírito e sabedoria, porque até as necessidades práticas no corpo de Cristo requerem poder sobrenatural. Eu conheci um homem chamado Marcos, calado e introvertido, com o dom do conhecimento. Ele compartilhava percepções durante a oração, e certa vez falou algo para um visitante que o levou às lágrimas e à salvação. Você está disponível para ser usado pelo Espírito? Você está confundindo talento com dom? Comente abaixo. Qual passo de oração e ação você pode dar hoje? Quando você pede ao Espírito para usá-lo, seu dom começará a emergir. Isso não é teoria, é realidade do reino. Sem o seu dom, a igreja perde algo essencial. Paulo diz: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. 1 Coríntios 12, 21. Porque no corpo de Cristo cada parte importa, incluindo você. Um dos dons mais necessários hoje é o dom de sabedoria. Não é inteligência, experiência ou bom senso, mas discernimento divino que vê a vida pelos olhos de Deus. Paulo chama de palavra de sabedoria. 1 Coríntios 12, 8 e Isaías 11 fala do espírito de sabedoria sobre o Messias. Não, é apenas QI espiritual. É a capacidade de agir segundo a mente eterna de Deus, especialmente quando a lógica falha. Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento são fatos. Sabedoria é a aplicação. Como usar a verdade da maneira certa, na hora certa, com o propósito certo. Alguém com conhecimento cita versículos. Alguém com sabedoria sabe qual versículo toca a dor que você nem expressou. Lembre-se de Jesus com a mulher pega em adultério. João 8:7. Cercado de armadilhas, ele não debateu. Disse: quem de vocês não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso não foi esperteza, foi sabedoria divina. Eu me lembro de uma mulher chamada Elaine, idosa, tranquila, sem falar em púlpito, mas nos pequenos grupos, ela dizia algo simples e guiado pelo Espírito, transformando a compreensão de todos. Uma vez, um casal em crise buscava respostas, e Elaine apenas disse: Deus não tem pressa. A obediência nunca precisa correr. Espere até que sua paz supere seu pânico. Isso salvou a família deles de se romper. Você está pronto para deixar o Espírito usar seu dom? Você está confundindo conhecimento com sabedoria? Comente abaixo qual situação em sua vida precisa de sabedoria divina hoje. E aqui está a verdade maravilhosa. O mesmo Espírito que deu entendimento a Salomão habita em você hoje. Você não precisa ser um rei, um estudioso ou um teólogo para caminhar no dom do entendimento. Você só precisa de um coração humilde, ensinável e aberto à voz de Deus. O entendimento não é apenas saber o que está acontecendo na superfície, é perceber as correntes mais profundas por trás. É aquela voz suave dentro de você que diz: preste atenção aqui, quando os outros não percebem nada. É a capacidade de ouvir não apenas as palavras que as pessoas dizem, mas a dor escondida por trás delas. Pense no Sr. Charles, um homem de 72 anos em sua pequena igreja local. Ele não é pregador nem ancião. Geralmente senta-se nos bancos do fundo. Mas quando alguém está com a vida em pedaços, é a ele que procuram. Por quê? Porque Charles sabe ouvir. Ele não ouve apenas com os ouvidos, ele percebe com o coração. E quando fala, é como se a névoa desaparecesse. Esse é o dom do entendimento, não barulhento, não chamativo, mas transformador. Isaías 11:2 diz que o Espírito do Senhor dá tanto sabedoria quanto entendimento. Esses dons frequentemente operam juntos. A sabedoria mostra o que fazer. O entendimento revela por que aquilo importa, por que se encaixa na história maior de Deus. No mundo de hoje,
Com tanto barulho, tantas opiniões e tantas respostas rasas, a igreja precisa urgentemente de pessoas que carreguem esse dom. Não para vencer debates, mas para curar corações. Não para serem admiradas, mas para ajudar outros a enxergar o coração de Deus com clareza. Se você já se viu percebendo coisas que os outros não notam, se você sente quando alguém está ferido, mesmo que diga estar bem, ou se lê um versículo familiar, e de repente ele ganha um novo e profundo sentido. Talvez seja o Espírito despertando o entendimento em você. E se você está buscando essa clareza na sua própria vida, o convite está aberto. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5 Ore. Senhor, dá-me um coração que entende. Peça a Ele para cercá-lo de pessoas que carregam esse dom, que possam ajudá-lo a navegar por estações confusas. E quando ele começar a usá-lo dessa forma, quando você perceber que está dizendo palavras que trazem paz para a tempestade de outra pessoa, não ignore. Esse é o Espírito agindo através de você. O corpo de Cristo precisa do seu dom. Sem ele, algo essencial está faltando. Então permaneça enraizado nas Escrituras, ande humildemente com Deus e confie que Ele o usará de maneiras que você nem imagina. Se essa mensagem falou com você, compartilhe seus pensamentos nos comentários. Você já experimentou o dom da sabedoria ou do entendimento na sua vida, seja através de você ou de outra pessoa? Vamos nos encorajar mutuamente, porque a igreja se fortalece quando caminhamos juntos em nossos dons. O mesmo é verdadeiro hoje. Vivemos em um tempo em que o falso ensino é refinado, onde o carisma pode mascarar a manipulação, onde as emoções podem nublar as convicções. É por isso que o dom do entendimento é essencial. Ele ajuda a igreja a discernir não apenas o que soa certo, mas o que é certo. Paulo alertou os coríntios que até Satanás se disfarça de anjo de luz, 2 Coríntios 11:14. Ou seja, nem tudo que brilha vem de Deus. Mas quando o dom do entendimento está em operação, o Espírito Santo treina a alma para ver além das aparências. Você começa a perceber quando algo está errado, mesmo que ainda não saiba explicar. Você desenvolve uma sensibilidade espiritual, não enraizada em suspeita, mas em amor pela verdade. Lembro-me de um jovem chamado Jeremy. Quieto, gentil. Não era aquele para quem as pessoas normalmente corriam em busca de conselhos. Mas sempre que nos reuníamos para o estudo bíblico, suas perguntas revelavam algo profundo. Ele não perguntava apenas o que o versículo significava, mas o que ele revelava sobre o caráter de Deus, o que exigia de nossos corações, o que significava para o modo como amamos as pessoas na segunda-feira de manhã. Ele não era barulhento, mas era profundo. E com o tempo, as pessoas começaram a procurá-lo, não por empolgação, mas por ajuda. Porque Jeremy não apenas estudava a palavra, ele a compreendia. E através desse dom, ele ajudava outros a sair de uma fé superficial para raízes mais profundas. É isso que o Espírito quer fazer no corpo. O dom do entendimento não é sobre ser a pessoa mais inteligente da sala. É sobre ajudar os outros a verem Jesus com mais clareza. É sobre revelar o porquê por trás do o quê. É sobre desbloquear significado que fortalece a fé, fundamenta a esperança e mantém as pessoas ancoradas em um mundo cheio de deriva espiritual. E se você percebe que muitas vezes sabe quando algo não está alinhado com as Escrituras, mesmo que pareça certo, não ignore isso. Se você é alguém que lê a palavra e sente que vê camadas sob as palavras, isso pode ser o Espírito despertando esse dom em você. Então, como desenvolvê-lo? Permaneça próximo das Escrituras. O espírito de entendimento trabalha através da palavra, não ao redor dela. Passe tempo em oração, pedindo ao Espírito Santo que revele não apenas fatos, mas significado. Convide outros para o diálogo. Esse dom muitas vezes se aprofunda na conversa, quando você ajuda outros a processar a verdade de uma forma que permanece. E finalmente, não guarde para você o que o Espírito mostra. Compartilhe. Fale. Não para impressionar, mas para edificar. Porque o corpo de Cristo precisa de mais do que energia espiritual. Precisamos de clareza espiritual.
Quando o entendimento flui na igreja, a confusão morre. Quando o entendimento flui na sua vida, o medo começa a desaparecer. Porque você não está mais apenas tentando entender as coisas sozinho. Você está vendo com olhos espirituais. E isso é um dom que o mundo não pode imitar. O entendimento abre o coração para a verdade. Mas o que acontece quando a verdade exige ação? Quando você não é mais apenas chamado a saber o que é certo, mas a fazer o que é certo. Especialmente quando o caminho à frente parece nebuloso e as apostas são altas, é aí que o Espírito Santo entra com o dom do conselho, também conhecido como reto julgamento. Em Isaías 11:2, esse dom é listado como parte do Espírito que repousava sobre o próprio Jesus, o Espírito de conselho. Não se trata de terapia profissional ou conselhos casuais. Trata-se da habilidade sobrenatural de discernir a direção de Deus e guiar os outros de acordo com ela, especialmente em momentos de alta tensão, dilemas morais ou pressão espiritual. Hoje vivemos em um mundo afogado em opiniões, podcasts, programas de debate, redes sociais, comentários por toda parte. Todos estão falando, poucos estão ouvindo, e ainda menos estão orientando corretamente. Temos mais acesso à informação do que nunca. Mas discernimento? Isso é raro. Clareza? Ainda mais rara. E na ausência de clareza, as pessoas estão tomando decisões que mudam vidas baseadas em sentimentos, medo e modismos passageiros. É por isso que o dom do conselho é tão urgente agora. Esse dom não apenas ajuda você a tomar boas decisões. Ele o capacita a ajudar os outros a encontrarem o caminho de Deus quando se sentem perdidos na neblina. E aqui está a beleza disso. O conselho é profundamente relacional. Não se trata de controle. Trata-se de comunhão. É o Espírito Santo falando através de você de uma forma que traz luz para o corredor escuro de outra pessoa. Pense em José no Egito, quando o faraó estava atormentado por sonhos e nenhum de seus sábios conseguia explicá-los. José, recém-saído da prisão, foi levado diante do trono. E através do conselho divino, ele interpretou o sonho e elaborou uma estratégia que salvou não apenas o Egito, mas também as nações ao redor da fome. Gênesis 41. Isso não foi apenas profecia, foi uma estratégia guiada pelo Espírito. O dom do conselho em plena operação. Na igreja primitiva, vemos esse dom novamente. Em Atos 15, a igreja enfrenta um grande conflito. Os conversos gentios precisam seguir a lei de Moisés para serem salvos. Não é uma questão pequena. Ameaça dividir a igreja. Mas, através da oração, das Escrituras e da liderança guiada pelo Espírito, os apóstolos e anciãos trouxeram um conselho divino que resolveu a questão e preservou a unidade. Atos 15:28. Eles não confiaram na conveniência ou em agradar as multidões. Eles confiaram na orientação do céu. É isso que esse dom faz. E ele ainda está vivo hoje. Certa vez, sentei-me com um pastor chamado Brian, um líder gentil em uma comunidade rural. Um dos membros de sua igreja, uma jovem mãe solteira, acabara de descobrir que estava grávida novamente e estava sendo pressionada por todos, inclusive pela família, a fazer um aborto. Ela não queria. Estava aterrorizada, quebrada e sozinha. Ela foi até Brian, não para uma palestra, mas para orientação. Ele não lhe deu um sermão de 5 pontos. Não ofereceu um argumento político. Ele a ouviu. Chorou com ela. Então, com calma guiada pelo Espírito, ele disse: Deus nunca deixa uma vida sem um plano. E se você confiar nele, essa criança não será um fardo. Ambas serão parte de uma bênção que você ainda não consegue ver. Ela manteve o bebê. 2 anos depois, essa mesma criança a trouxe de volta à igreja. E hoje ela lidera um grupo de apoio para outras mulheres em crise. Isso é conselho. Um espírito silencioso e compassivo. O dom do conselho não é sobre ser a solução para todos. É sobre estar disponível para ouvir de Deus, em nome dos outros. É ser um espelho que reflete a vontade de Deus quando alguém não consegue ver claramente por causa de suas emoções, traumas ou medos.
Paulo fala sobre esse papel em Romanos 15:14, onde ele escreve: Estou plenamente convencido de que vocês mesmos estão cheios de bondade, com todo o conhecimento e capazes de instruir uns aos outros. Essa palavra instruir no grego é nutétio, admoestar, aconselhar, advertir com amor. E é exatamente assim que esse dom se manifesta na vida cotidiana de um crente. Ele aparece em cafeterias, telefonemas tarde da noite, orações silenciosas em quartos de hospital, conversas difíceis em aconselhamento conjugal e momentos estratégicos de liderança, onde o próximo passo não é óbvio, mas a voz de Deus corta como uma lâmina através da névoa. Você pode já estar operando nesse dom e nem saber. As pessoas frequentemente procuram sua opinião quando estão em dúvida sobre escolhas. Você percebe que, quando fala, não é apenas um conselho, mas parece que Deus está guiando você através de suas palavras? Você muitas vezes carrega o fardo das decisões dos outros em oração, percebendo o peso de como uma única escolha pode levá-los para mais perto ou para longe do melhor de Deus. Se sim, você pode estar carregando o dom do conselho. Mas lembre-se, esse dom exige humildade. Você não é a resposta. Você é um vaso através do qual a resposta fala. Isso significa estar enraizado nas Escrituras, rendido em oração e sempre verificando seus próprios motivos antes de falar nas encruzilhadas de outra pessoa. E sim, às vezes esse dom é pesado. Carregar os fardos espirituais dos outros pode ser exaustivo. Mas não se esqueça de que o mesmo Espírito que dá o conselho também dá conforto. Ele sustenta o que ele designa. Nesta hora, a igreja não precisa apenas de pregadores. Ela precisa de conselheiros, crentes cheios do Espírito, ancorados nas Escrituras, que possam sentar-se com os confusos e guiá-los não com opinião pessoal, mas com a direção dos céus. Então, seja você um líder de ministério ou simplesmente alguém que senta ao lado de amigos em busca de clareza, peça ao Espírito Santo para desenvolver esse dom em você. O mundo não precisa de mais opiniões. Ele precisa de conselhos divinos que conduzam as pessoas de volta ao coração do Pai. A fé nas provações, caminhando corajosamente com a força de Deus. E você pode ser a pessoa que Ele deseja usar para falar. Quando o Espírito dá conselho, Ele não se limita à clareza. Ele também fornece coragem. Porque de que adianta saber o que é certo se você não tem força para agir quando isso custa tudo? É aí que entra o dom da fortaleza ou ousadia espiritual. Descrito em Isaías 11:2 como o espírito de poder, esse dom é frequentemente mal interpretado. A fortaleza não é apenas bravura física, é a força divina para perseverar, obedecer e permanecer firme diante do medo, rejeição ou sofrimento. Não porque você é naturalmente forte, mas porque o espírito dentro de você não recuará. E hoje, em um mundo que exalta conforto, aplausos e autopreservação, a fortaleza é um dos dons mais necessários na igreja. Não estamos falando apenas de perseguição em lugares distantes, embora isso seja real e crescente. Também estamos falando da coragem de falar a verdade em amor, quando o silêncio seria mais fácil. É manter a convicção quando o compromisso parece ser a opção mais fácil. É permanecer fiel no privado, quando ninguém está observando, e continuar quando desistir parece um alívio. Isso não é apenas força. É obediência movida pelo Espírito sob pressão. Em Atos 4, depois que Pedro e João foram presos e avisados para não falar mais em nome de Jesus, eles se reuniram com outros crentes. Não oraram por segurança. Não pediram a Deus para fazer com que as autoridades gostassem deles. Eles oraram: Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos a falar a tua palavra com grande ousadia. Atos 4:29. O resultado? Todos foram cheios do Espírito Santo e falaram a palavra de Deus com ousadia. Isso é fortaleza. Não veio da personalidade deles, veio da presença de Deus. Um dos exemplos mais poderosos é Estevão, o primeiro mártir da igreja. Originalmente escolhido para servir às mesas, Estevão andava em tal graça e poder que começou a realizar sinais e maravilhas. Quando foi levado diante do sinédrio,
Ele pregou toda a história redentiva das Escrituras, terminando com uma repreensão que cortou os líderes religiosos até o coração. O que eles fizeram? O apedrejaram. Mas enquanto atiravam pedras em seu corpo, o Espírito abriu o céu diante de seus olhos. Estevão viu Jesus de pé à direita de Deus, não sentado, mas de pé, como se estivesse pronto para receber seu fiel servo. Atos 7:55. Isso é o que a fortaleza parece. Não é um momento de empolgação emocional, é uma rendição sustentada diante do ódio, com os olhos fixos na eternidade. E esse dom não é apenas para mártires nas Escrituras. Ele está vivo e ativo hoje. Conheço uma jovem chamada Emily, que se tornou crente na faculdade. Seu passado era secular, e sua família se opunha à sua fé. Quando ela foi batizada, seu pai disse que ela não era mais bem-vinda em casa. Sua mãe chorou e implorou para que ela fingisse por paz. Mas Emily não pôde. Ela me disse: "Dói, mas agora sei a quem pertenço. Não posso negá-lo." Ela não gritou, não lutou. Ela ficou quieta, inabalável. Isso é fortaleza. Ou considere, os crentes em países como o Irã, onde seguir a Jesus significa arriscar prisão ou até morte. Um cristão iraniano disse: "Coragem não é a ausência de medo. É decidir que Jesus vale mais do que o que posso perder." Esse é o fogo que esse dom carrega. Mesmo em formas mais sutis, a fortaleza é igualmente necessária. É a mãe que ora pelo filho pródigo ano após ano, mesmo quando nada parece mudar. É o crente solteiro que honra a Deus com seu corpo quando todos os outros fazem concessões. É o pastor que prega a verdade em amor, mesmo sabendo que alguns podem se ofender. É todo crente que diz: "Eu não me curvarei ao medo, eu não cederei à conveniência, eu obedecerei mesmo aqui." Paulo fala sobre esse tipo de coragem quando escreve a Timóteo: "Pois o Espírito que Deus nos deu não nos torna tímidos, mas nos dá poder, amor e autocontrole." 2 Timóteo 1:7. A palavra poder em grego é dinamis, força explosiva. Não adrenalina emocional, mas fogo espiritual. Aqui está a beleza. Você não precisa ser naturalmente ousado para andar nesse dom. A fortaleza não é uma característica de personalidade, é uma manifestação do Espírito. Isso significa que até os tímidos podem se levantar como leões quando o Espírito Santo se levanta dentro deles. Então, como esse dom cresce? Ao dizer sim nas pequenas coisas. O Espírito fortalece o que você entrega. Ao mergulhar nas Escrituras, onde a obediência ousada é modelada repetidamente. Ao passar tempo com outros crentes que andam em coragem, você pega o que está perto de você. E ao orar a oração ousada: "Senhor, me dê ousadia para obedecer a Ti, mesmo que isso me custe." O mundo não precisa de uma igreja que se misture. Ele precisa de uma igreja que se destaque, não com arrogância, mas com uma determinação inabalável. Uma igreja que diga: "Nós não vamos recuar, nós não vamos ficar em silêncio, nós não vamos desistir, porque o Espírito dentro de nós é mais forte do que a pressão ao nosso redor." A fortaleza é o que te carrega quando o milagre ainda não chegou, quando as orações ainda não foram respondidas, quando você ainda está esperando, ainda está sofrendo, ainda está lutando. Foi o que manteve Jesus em silêncio diante de Pilatos. Foi o que fez Paulo cantar na prisão. Foi o que manteve Daniel ereto na cova dos leões. E é o que está disponível para você. Então, se você se sente fraco, isso é um bom sinal. Você está bem onde a fortaleza começa. Porque quando você não pode continuar por conta própria, o Espírito diz: "Agora deixe-me te carregar." E quando esse poder te preencher, você ficará de pé. Não porque você é forte, mas porque Ele é. A fortaleza nos dá a força para ficar de pé, mas há outro dom que muitas vezes caminha silenciosamente ao lado dele, nos dando visão quando de outra forma estaríamos caminhando cegos: o dom do conhecimento. E assim como a fortaleza não é o mesmo que a força humana, este conhecimento não é o resultado de horas passadas enterrado em livros. Não é inteligência humana ou QI natural. Este é o conhecimento revelado pelo Espírito. Conhecimento,
concedido do céu, entregue diretamente à mente e ao espírito de um crente, para edificar o corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12:8, Paulo lista claramente este dom. A um é dada pelo Espírito a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito. Esses dons frequentemente trabalham juntos. A sabedoria mostra o que fazer com a verdade, mas o conhecimento revela a verdade que nenhum ser humano poderia ter descoberto por conta própria. Vamos ser claros. Isso não é o conhecimento geral que todos ganhamos com o estudo bíblico ou a educação cristã. Isso é essencial, sim. Mas o dom espiritual do conhecimento é revelatório. Ele revela algo oculto. Ele corta a confusão e frequentemente expõe o que está abaixo da superfície, seja um mistério divino, uma dor não falada ou um segredo, que só o Espírito poderia saber. Vemos esse dom ao longo da vida de Jesus. Em João 4, ele fala com uma mulher samaritana no poço. Eles discutem teologia, água e adoração, quando de repente ele muda a conversa. Ele diz: "Vai chamar seu marido." Ela responde: "Não tenho marido." E Jesus diz: "Você está certa. Já teve 5 maridos, e o homem com quem você está agora não é seu marido." João 4, 17 e 18. Jesus nunca a havia encontrado antes, mas ele viu o que ninguém mais poderia ver. E quando ela percebe isso, ela corre de volta à sua vila e diz: "Venham ver um homem que me disse tudo o que fiz." Esse é o impacto deste dom. Ele não apenas revela, ele restaura. Ele não condena, ele chama à frente. E porque o Espírito de Jesus agora vive em nós, ele ainda se move dessa forma hoje. Lembro-me de um homem chamado Carl. Ele era suave em palavras, raramente ensinava em público, mas profundamente ancorado na oração. Durante um pequeno grupo, uma noite, um visitante se sentou visivelmente nervoso. Carl se virou para ele gentilmente e disse: "Você tem perguntado a Deus se ele te vê. Você até disse: 'Se você é real, conte a alguém sobre o câncer da minha mãe.' A resposta é sim. Ele te vê e já está trabalhando de maneiras que você ainda não sabe." A sala ficou em silêncio. Os olhos do homem se encheram de lágrimas. Ele disse: "Eu disse essas exatas palavras para Deus no meu carro ontem à noite." Carl não sabia, mas o Espírito sabia. Isso é o que esse dom faz. Ele lembra às pessoas que Deus as conhece profundamente, não teoricamente. E fluem de um coração de amor, não de orgulho ou performance. 1 Coríntios 13 nos lembra que o conhecimento incha, mas o amor edifica. Paulo segue seu ensinamento sobre os dons no capítulo 12, com um capítulo inteiro sobre o amor em 1 Coríntios 13. Porque se o conhecimento é usado sem amor, ele se torna uma arma, não um dom. Então, como saber se este dom de conhecimento está começando a se mover em você? Você pode receber insights específicos durante a oração. Nomes, frases, situações que você não estava pensando conscientemente. Pode ser que se encontre sabendo detalhes sobre a dor, o passado ou a condição espiritual de uma pessoa, sem que ela tenha lhe contado. Pode sentir uma súbita motivação para falar uma verdade que desbloqueia um avanço para alguém, mesmo quando isso te surpreende. E sempre haverá frutos, não confusão, não medo, mas convicção, encorajamento ou clareza que aponta para Jesus. Este dom está se levantando novamente na igreja, não de uma maneira sensacional, mas de uma maneira estratégica. Porque, à medida que o engano aumenta no mundo, o Espírito está equipando os crentes com o insight para ver o que é real, o que é verdadeiro e o que está escondido sob as aparências. Se você percebe esse dom crescendo, administre-o com reverência. Peça a Deus para aperfeiçoá-lo através da oração, purificá-lo através das Escrituras e confirmá-lo através da comunidade. Não se apresse em declarar, mas não tema falar quando o Espírito guiar. Porque quando esse dom está ativo, as pessoas não saem impressionadas com você. Elas saem maravilhadas por Deus as conhecer e ainda falar com elas. O dom do conhecimento nos leva ao insight divino. Mas o conhecimento por si só, se não estiver fundamentado no amor e na devoção,
pode se tornar seco, até perigoso. Por isso, as Escrituras não falam apenas sobre dons, mas sobre piedade. E um dos dons mais lindos e muitas vezes negligenciados do Espírito Santo é o que Isaías 11:2 chama de espírito de piedade. Piedade não é uma palavra que usamos frequentemente hoje em dia. Ela foi sequestrada em muitos círculos, associada a uma religiosidade fria, tradição rígida ou orgulho autojustificável. Mas, biblicamente, seu significado é algo muito mais vivo e íntimo. Piedade é uma afeição dada pelo Espírito a Deus, uma profunda reverência, fome espiritual e devoção que flui não do dever, mas do amor. Se o dom da fortaleza ajuda você a se manter firme nas provas, e o conhecimento ajuda a ver o que os outros não veem, a piedade ajuda você a se manter próximo ao coração do Pai, mesmo quando não há tempestade, crise ou plataforma. É um dom que sussurra: não apenas trabalhe para Deus, ande com Ele. E esse sussurro é urgentemente necessário em nossa geração. Vivemos em uma época de distração constante, barulho digital, esgotamento e performance religiosa. Muitos crentes servem fielmente, estudam arduamente e até profetizam corajosamente, mas sentem uma crescente distância de Deus em suas almas. O fogo se apaga, a fome desaparece e a vida cristã se torna mecânica, caixas de verificação, em vez de comunhão. Mas quando o espírito de piedade está ativo, tudo muda. O culto se torna mais do que cantar. Ele se torna respirar. A oração se torna mais do que pedir. Ela se torna permanecer. As Escrituras se tornam mais do que estudo. Elas se tornam encontro. O serviço se torna mais do que obrigação. Ele se torna alegria. Você vê isso na vida de Davi. Embora fosse um guerreiro, um rei e um líder, ele era, primeiro, um adorador. Seus salmos não eram ensaios teológicos, eram canções de amor, lamentos e declarações de santa saudade. Ele disse em Salmo 27:4: Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Isso é piedade. Não porque Davi tivesse que, mas porque ele queria. O Espírito havia capturado seu coração. Vemos o mesmo na vida de Ana, a profetisa, em Lucas 2. Ela foi casada há apenas 7 anos, viúva por décadas, mas nunca deixou o templo. Ela passou sua vida em adoração, oração, jejum e esperando pelo Messias. E quando Jesus foi trazido como um bebê, ela o reconheceu, não por status ou fama, mas porque cultivou proximidade com Deus. Isso é o que esse dom faz. E quando está operando na vida de alguém, você sente, há uma ternura, uma reverência. Eles podem não ser os mais altos na sala, mas sua presença te aproxima de Deus. Sua fome desperta a sua. Suas lágrimas na adoração se tornam contagiosas. Sua vida se torna um altar. A fé em meio às provações. E só estar perto delas nos faz querer construir a nossa própria fé. Lembro-me de ter conhecido uma mulher chamada Clara, em um encontro de oração. Ela estava na casa dos 70 anos, não falava muito e não liderava nada. Mas toda vez que ela orava, você podia sentir o céu se assentando. Não eram suas palavras, era sua devoção. Quando ela lia as Escrituras, ela tremia. Quando ela adorava, ela chorava. Quando ela falava sobre Jesus, parecia que ela o tinha visto há 5 minutos. Alguém uma vez lhe perguntou qual era seu segredo. Ela sorriu e disse: Ele nunca deixa de ser digno. Isso é o suficiente para me fazer voltar. Isso é piedade. E nós precisamos desesperadamente disso, em um tempo onde muito do cristianismo se tornou performático. Em uma época onde o ministério pode ser profissionalizado, onde a igreja pode se tornar uma produção, e onde o burnout é comum até, mesmo entre os fiéis, a piedade nos chama de volta à simplicidade de amar a Deus pelo que Ele é. Paulo escreve em 1 Timóteo 4:8. A piedade tem valor para todas as coisas, prometendo tanto a vida presente quanto a futura. A palavra piedade está profundamente ligada à piedade.
Uma postura interna que muda como você vive, pensa, fala e serve. E aqui está a melhor parte. Este dom não exige uma plataforma pública ou momentos dramáticos. Na verdade, ele muitas vezes cresce melhor em lugares escondidos. Ele cresce na manhã cedo com a Bíblia e sem o celular. Ele cresce nas orações, sussurradas enquanto você lava a louça. Ele cresce nas lágrimas que vêm sem música, quando você sente a proximidade dele sozinho. Ele cresce na obediência quando ninguém aplaude e na fidelidade quando ninguém vê. Com o tempo, sua vida se torna um perfume, atraindo os outros, não para suas conquistas, mas para seus afetos. Então, como você sabe que esse dom pode estar despertando em você? Você se encontra desejando passar tempo com Deus, mesmo quando não há tarefa ou necessidade? Você se sente profundamente tocado pela adoração, pela escritura ou até mesmo pelos momentos de quietude em sua presença? Você sente fome de santidade, não por medo, mas por amor? As pessoas percebem paz ou reverência quando estão ao seu redor, mesmo que você não diga muito? Se sim, não passe por isso rápido. Não despreze isso. Pode ser o Espírito despertando este dom sagrado dentro de você. Peça a Ele para aprofundá-lo, guardá-lo e multiplicá-lo. Porque em uma igreja que muitas vezes persegue poder, performance e visibilidade, o dom da piedade nos ancora na intimidade. Ele nos lembra que o maior dom não é o que fazemos para Deus, mas que pertencemos a Ele. Ele nos lembra que Jesus não morreu para nos tornar úteis, Ele morreu para nos trazer para perto. Então, incline-se para o desejo, alimente o fogo e deixe sua vida se tornar um reavivamento silencioso, atraindo os outros, não para a religião, mas para o relacionamento. Onde o dom da piedade desperta nosso desejo de proximidade com Deus, o temor do Senhor garante que essa proximidade nunca se torne casual. Ele protege a intimidade de se tornar irreverência e a liberdade de se tornar direito. É o tremor silencioso de reverência que diz: Deus está perto, e eu estou em solo santo. Isaías 11:2 diz que o Espírito do Senhor descansará sobre o Messias, e ele nomeia o temor do Senhor como parte dessa unção. Então, no versículo seguinte, ele acrescenta: ele se deleitará no temor do Senhor. Deixe isso penetrar. Jesus não apenas andou no temor do Senhor, ele se deleitou nele. Isso quebra tanto do modo como fomos ensinados a pensar sobre esse dom. Hoje, o temor de Deus muitas vezes é tratado como um problema que precisamos superar, algo do Antigo Testamento que não se aplica mais sob a graça. Mas Isaías, escrevendo sobre o rei da nova aliança, diz que o temor do Senhor não era um fardo para ele, era a sua alegria. Então, o que é esse temor realmente? Não é terror, que foge de Deus. É reverência que corre em direção a Ele com olhos arregalados e coração curvado. Não é ter medo do castigo, é ser sobrecarregado por sua pureza, seu poder, sua santidade, e perceber o quão pequenos somos em comparação, mas quão bem-vindos somos em sua presença. É Moisés tirando suas sandálias diante da sarça ardente. É Isaías clamando: ai, de mim, estou arruinado, quando vê o Senhor exaltado. É João caindo como morto quando vê o Cristo ressuscitado em Apocalipse. E ainda assim, não é um temor que nos afasta. É o temor que nos impede de tratar Deus com levianidade. E isso é algo que precisamos mais do que nunca. Vivemos em um mundo e sim, muitas vezes em uma cultura eclesiástica, onde Deus é comercializado mais como um produto do que reverenciado como um rei, onde cantamos sobre seu amor, mas esquecemos que ele é um fogo consumidor, onde citamos versículos sobre graça enquanto silenciosamente alimentamos o pecado, onde o chamamos de amigo, mas esquecemos que ele também é juiz. O temor do Senhor nos traz de volta ao centro. Ele nos ancora. Ele diz: sim, ele é seu pai. Sim, ele está mais perto do que seu fôlego. Mas não se esqueça, ele ainda é santo. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que você nem pode começar a viver sabiamente até que sua alma se curve à grandeza de Deus. Até que seu coração diga: você é Deus
e eu não sou. E desse temor flui a obediência, não por obrigação, mas por honra. Eu conheci uma vez um jovem líder de adoração, talentoso, apaixonado, cheio de carisma. Mas com o tempo, sua vida privada começou a escorregar. Ele ainda liderava músicas, ainda agitava a sala, mas seu coração estava se afastando. Uma noite, depois dos ensaios, uma intercessora mais velha o chamou de lado e disse: "Você tem habilidade, mas perdeu o temor. Você está liderando as pessoas em adoração que já não vive mais." Aquele momento o quebrou. Ele chorou, se arrependeu, e lentamente, Deus começou a restaurar não apenas seu papel, mas sua reverência. Você vê, o temor do Senhor não condena. Ele convence, não envergonha. Ele protege. Ele guarda nossos corações de se desviarem. Ele coloca barreiras ao redor da nossa liberdade. Ele nos mantém humildes quando os outros estão aplaudindo. Ele sussurra: "Não se esqueça De quem você serve?" Oração e ação na vida. Real, lembro-me de conhecer uma mulher chamada Clara em uma reunião de oração. Ela tinha mais de 70 anos, falava pouco, não liderava nada, mas toda vez que orava, parecia que o céu descia no lugar. Não eram as palavras dela, era a devoção. Quando lia a Bíblia, tremia. Quando adorava, chorava. Quando falava de Jesus, era como se o tivesse visto há 5 minutos. Alguém perguntou uma vez qual era seu segredo, e ela sorriu. Ele nunca deixa de ser digno. Orar e agir na vida real significa transformar a intimidade com Deus em ação. Cresce nas manhãs silenciosas com a Bíblia, nas orações sussurradas lavando louça, nas lágrimas sem música, apenas pela presença de Deus. E cresce na obediência quando ninguém aplaude. Pergunte-se: quando foi a última vez que você chorou de admiração na presença de Deus? Escreva nos comentários. Como você transforma suas orações em ações no dia a dia?